Tudo bem? Novamente, bom dia a todos vocês que estão neste fórum. Estendido assim a toda a igreja, eu vejo aqui, além dos pastores, leigos participando, servas participando, jovens também participando desse fórum de missão online da IELB, conhecendo assim as congregações, né, da nossa igreja espalhadas por todo o Brasil. Já tivemos, conforme já dito, 25 congregações que foram apresentadas em fóruns anteriores. Este é o nosso 6º fórum de missão, e os outros também já estão disponíveis em links nas atas da IELB. Vocês, se não assistiram às outras apresentações, vocês poderão acessar no canal do YouTube da IELB e também poder acompanhar e ver as outras apresentações. Muito bom estarmos aqui. Hoje nós teremos 5 apresentações de 5 colegas pastores, do pastor Rudy Toma, de Porto Ferreira, São Paulo. Iremos ouvir também o pastor Alex Gross de Medeiros, de Rio Branco, Acre. Também o pastor Rafael Greenewald, de Boa Esperança, Espírito Santo. Pastor Magno Souza Santos, de Novo Progresso, Pará. São essas as apresentações que nós teremos hoje, aproximadamente 15 minutos cada um. E no final, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento ou alguma colaboração, fique bem à vontade, deixamos para o final do nosso fórum. O objetivo é nós termos aqui até às 11 horas as apresentações e colocações de cada um. Então, 11 horas é o objetivo de nós encerrarmos o nosso fórum de missão. Então, 2 horas. E eu deixo, nessa data tão especial para a Igreja Cristã, hoje, Ascensão do Senhor, um dos textos desta semana no nosso devocionário 5 minutos com Jesus, inclusive a devoção de hoje de manhã, quem já fez a devoção dos 5 minutos com Jesus, Atos 1, 1 a 11, o versículo 6 ao 11 diz assim: certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Destacando, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Todos nós, filhos de Deus, desde o nosso batismo como cristãos, somos testemunhas do amor de Jesus, onde Deus tem nos colocado. E o que nós aqui estamos vendo e presenciando nesse fórum de missão são pastores mostrando as suas realidades, mostrando que juntamente com membros de suas congregações, no qual eles foram chamados, são testemunhas do amor de Jesus. Esse Cristo que veio ao mundo para nos salvar e, através de nós, alcançar outras pessoas também com a salvação. E como é bom nós temos essa certeza da salvação, esse Cristo que veio para nos salvar e que um dia voltará para nos buscar. E que, através de nós, realmente, Jesus possa alcançar muitas e muitas pessoas. Que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor no levar Cristo para todos. Que Deus abençoe todos nós em mais este fórum de missão. Nós vamos falar com Deus em oração. Quem vai orar neste momento é o pastor Erivelton Regiane, de Natal. E eu peço ao pastor Erivelton que inclua em na oração neste momento o pastor Gilson, de Limeira, São Paulo. Ontem faleceu
sua filha Alissa. É um momento muito difícil que eles estão passando. Alguns colegas pastores, inclusive o pastor Rude, que irá apresentar aqui no Fórum de Missão, fará sua apresentação e sairá, né, para o sepultamento que acontecerá no dia de hoje. Então, inclua esta família enlutada e todos aqueles que estão próximos, né, todos os familiares também. Contigo a palavra. Vamos orar, então. Todo-Poderoso Deus e amado Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela presença de Cristo Jesus em nossa vida, enquanto aqui neste mundo caminhou, falou conosco, deixou-nos a sua palavra, se entregou para a nossa salvação e venceu a morte e todos os obstáculos que estavam entre nós e ti. Te agradecemos porque hoje, vivo e à tua direita, esse mesmo Jesus intercede por nós. Te agradecemos pelo dom do Espírito Santo enviado por ti, para que hoje pudéssemos ter certeza de nossa salvação e convicção de que estamos no caminho certo quando participamos na tua missão. Abençoa a cada irmão, cada irmã, cada pastor e líder que se envolve no trabalho missionário em nossas congregações e também nas organizações que auxiliam a nossa igreja. Continua a dar-nos rica medida do teu amor, rica medida de amor pelas pessoas a quem queremos atingir. Ajuda-nos com compreensão, com empatia, com delicadeza e também com ousadia. Bondoso Deus, abençoa aqueles que estão sofrendo, que passam por momentos de tristezas, apesar da felicidade que já têm em ti. Te pedimos pelos familiares da Alissa, que foi chamada para junto de ti na eternidade. Abençoa o pastor Gilson, a sua esposa, a todos os seus familiares, neste momento de dor, de despedida, de tristeza, para que possam ainda assim conservar a alegria na salvação, a esperança do reencontro na eternidade. Também te pedimos por todos aqueles que enfrentam enfermidades e, por causa dessas enfermidades, incertezas com relação ao futuro. Te pedimos em favor da pequena Liz, neta do pastor Wallace, em tratamento tão difícil. Abençoa a sua mãe, abençoa o seu pai e a todos os que a ela acompanham. E junto com ela, a todos os pequeninos e pequeninas que são filhos teus, que nos deste para cuidar neste mundo. Abençoa-nos com a fé em ti e com cada vez mais força para estarmos juntos uns dos outros nos momentos alegres e nos momentos difíceis. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo para todo sempre. Amém. Muito obrigado, pastor Erivelto, por esse momento de oração. Muito bem, nós damos continuidade neste momento, já começando com as apresentações, e o primeiro que irá apresentar para nós é o pastor Rude Toma, de Porto Ferreira, São Paulo, e o objetivo, além de conhecer as congregações, as realidades, né, de cada trabalho, ao mesmo tempo ver as estratégias, os pontos, né, missionários, estratégias missionárias que cada um realiza, os pontos fracos, como também os pontos fortes. Enfim, mostrar para todos nós as suas experiências e, ao mesmo tempo, nós que ouvimos, né, que possamos realmente, além de conhecer e, se possível, também tirar algo dessas apresentações e colocar também no nosso trabalho, na nossa vida como cristãos e dentro também das nossas congregações. Pastor Ruth, passo para ti a palavra. Que Deus, né, te abençoe nesta apresentação. Muito obrigado, pastor Éder. Bom dia a todos. É um grande desafio, mas uma alegria e satisfação poder estar aqui nesse momento, junto com os colegas aí, fazer essa apresentação sobre a realidade de onde nós estamos, né, onde moramos, para onde Deus nos chamou, a mim e a minha esposa. Né? Meus filhos não estão conosco, os três estão morando em outras cidades, né? 2 em São Paulo e 1 em Cascavel, por causa do seu emprego, sua própria vida. E aqui
nós estamos nos sentindo muito bem, né? Estamos bem adaptados já há 6 anos, uma cidade boa para se morar, agradável, né? Um clima tropical quase, né? Vamos dizer assim. Se bem que agora há pouco eu olhei aqui no celular, está marcando 9 graus a temperatura, mas isso é fora do comum, não é normal assim. Geralmente é um pouco mais quente. E assim, uma cidade bem específica. Mesma coisa, Santa Rita do Passa Quatro também, muito, muito gostoso estar lá. Bom, primeiro, assim, vamos fazer uma breve exposição da realidade da cidade, né, do local onde nós moramos. E quero dizer também que, em relação às igrejas que pastoreamos, que formam a Paróquia Esperança, né, a Congregação Esperança de Porto Ferreira e a Congregação Trindade de Santa Rita do Passa Quatro, são um ambiente muito, muito bom de trabalhar. Temos uma liderança muito envolvida, consciente do seu privilégio de servir ao Senhor, da sua responsabilidade, que usa os seus dons, não medem esforços, né? Dedicam o seu tempo de folga para as necessidades da igreja, e, enfim, é um ambiente muito gostoso para um pastor trabalhar, né? É só se vincular a essa liderança e a coisa anda, né? Apesar de, claro, muitas dificuldades que logo vão ficar evidentes no decorrer da exposição. Vou falar um pouquinho sobre a Paróquia Esperança, é o nome, assim, que damos a uma junção de 2 congregações quanto ao trabalho, né? A Paróquia Esperança não existe oficialmente, mas a nível de administração, dentro da conjuntura do distrito e da IELP e das congregações, né? Quando a gente tem a necessidade de fazer algum registro em cartório, coisa assim, usa-se o CNPJ de uma das congregações. Como o carro, por exemplo, está no nome da Congregação Esperança de Porto Ferreira. Então, essas são as 2, né? Eu coloquei a foto interna, né, dos templos, para identificar as 2. Aqui temos o portal de entrada de Porto Ferreira, um deles, né? Tem 2 portais, mas tem 3, né? São 4 entradas ao todo. Uma cidade pequena, mas com 4 entradas. Aqui temos uma vista mais à distância, tirado da rodovia Anhanguera, que corta a cidade, né? Vem de São Paulo em direção a Ribeirão Preto, pela Anhanguera, fica aproximadamente 260, 250 quilômetros, depende do lugar que sai de São Paulo, ou menos, né? E ela é considerada a capital da cerâmica artística. Tirei uma foto aleatoriamente das cerâmicas, né, da cidade. Vem muitos turistas de tudo que é lugar aí no país, de vários estados, cidades e tal, para adquirir, para ver e comprar, né, em datas específicas. A origem do nome da cidade vem lá dos anos 1860, né, quando o rio Mogi Guaçu, ali onde tem essa ponte agora, que inclusive eu passo por ela várias vezes durante o dia, porque é ligação do bairro em que moramos em direção ao centro da cidade. Ele não tinha ponte, então tinha um balseiro de nome João Inácio Ferreira, né, que fazia a travessia. Não sei exatamente, não consegui descobrir se era exatamente nesse ponto ou no outro, né? Mas a ponte está aí para ilustrar. Atualmente tem 3 pontes, né, na cidade, assim, que são possíveis passar por elas para ir à cidade, para ir ao centro. Então, a partir desse nome aí que surgiu mais tarde o nome de Porto Ferreira, que foi levado à condição de cidade em 19 de dezembro de 1906. Então, já tem uma certa idade.
A nossa igreja em Porto Ferreira tem uma visão aqui da fachada, passou por uma reforma interna e externa, e assim, foi o melhor ângulo que eu consegui para mostrar a identificação que colocamos na fachada do templo. Não tem como tirar uma foto melhor, porque tem árvores na frente, então atrapalha bastante nesse sentido. E uma foto interna do altar e do púlpito, para ter uma ideia do que é a igreja. A sua fundação, ela começou a atividade a partir do ano de 1993, dirigido pelo pastor Leonério Faller, a partir da congregação Trindade de Santa Rita do Passa Quatro. Passaram a ser atendidos membros filiados a IELB, que moravam também outros, em Porto Ferreira. E aí foi solicitado um terreno para a prefeitura mais tarde, mas antes o atendimento era feito no centro médico do bairro Serra d'Água, onde eles celebravam cultos e programação de escola dominical para crianças, educação a crianças, então missão através de crianças, nas sextas-feiras e nos sábados. Depois, então, no dia 10 de junho de 1999, foi doado, por decreto oficial na Prefeitura Municipal, um terreno no qual, então, foi construído o templo. Aqui tem uma visão do templo, na época ainda não tinha as árvores na frente, e uma visão mais ampla interna, e também da colocação dos documentos ali oficiais, lançamento, por assim dizer, da construção do templo em si, cuja inauguração ocorreu em dezembro do ano de 2000. Foi então fundada a paróquia, Então vamos conversar um pouquinho sobre as principais atividades, Como todos têm, os cultos regulares com celebração da Santa Ceia, que aqui no caso ocorrem aos sábados às 18 horas, em Santa Rita do Passa Quatro, às 9 horas da manhã, uma vez ao mês, à tarde, ao domingo, em São Carlos, que é um ponto de pregação da congregação de Porto Ferreira. E, claro que durante as restrições, os cultos foram celebrados de forma virtual da seguinte maneira: como nós não tínhamos recursos de internet e outros disponíveis para tal nas igrejas, nós gravávamos uma vez numa igreja, outra vez noutra, e aí depois a gente editava o vídeo e publicava para os membros nas suas redes sociais, a fim de poderem acompanhar, e também no Facebook. Celebramos também cultos especiais em datas festivas, como Páscoa, Dia das Mães, Pentecostes, essas datas assim. E aí temos também, por exemplo, outros eventos, como o Jantar de Advento, que começamos há algum tempo atrás, que tinha participação especial do grupo coral, convidados de fora. Evento muito legal, assim, que funcionou muito bem. Também junto com o aniversário da congregação no mês de dezembro. Parou durante o período da pandemia, mas pretendemos recomeçar neste ano. Inclusive, está planejado para assim acontecer. Além disso, os programas especiais de Natal, todos os anos, contando com participação de jovens, crianças e adultos. E no ano passado, no último programa, tivemos, assim, algo bem interessante. Desde criança de colo, bebê, até idosos, acima dos 60, 70 anos, participando, todas as faixas etárias, porque precisamos pegar pessoal que tem, para podermos fazer, por exemplo, a apresentação da história do Natal, ou enfim, do que vier ser
colocado naquele momento. Foi algo assim inédito e muito bom, né? Esse envolvimento praticamente da congregação toda. Os departamentos também temos em atividade, dos jovens, por exemplo. Eles se reúnem uma vez ao mês para estudo da palavra, louvor e assuntos diversos, também com fraternização. Envolvendo as congregações de Porto Ferreira e Santa Rita. Fazíamos essas reuniões uma vez numa congregação, outra vez noutra, mas a pandemia atrapalhou bastante, né? Houve até uma certa ruptura no sentido de ter dificuldade agora de conseguir reunir esse grupo todo novamente das duas congregações, mas estão unidos ainda na palavra e virtualmente sempre que possível. Aqui temos algumas fotos de um momento muito especial de 2017, quando os jovens de Porto Ferreira receberam a visita de jovens de Cosmópolis, ocasião em que o pastor, em memória, isso aí, né, pastor Ailton, nos dirigiu a reflexão do dia, e depois nós tivemos uma oficina de música, né, com os jovens músicos de Cosmópolis. Isso foi uma grande bênção. Temos alguns dos nossos jovens, com os jovens de Cosmópolis, né? Ali o pastor Ailton dando umas dicas a um jovem sobre a guitarra e assim por diante. E dessa experiência, graças a essa experiência aí, nós temos hoje uma jovem de 17 anos organista na congregação, que é esta que está aprendendo a pegar o violão. Depois ela teve mais uma aula, que eu lhe dei aí, e ela toca violão, né? Toca muito bem, melhor do que eu até. E também teclado nos cultos da igreja. No final do ano, os jovens se reúnem na casa de alguém para um momento de confraternização e revelação do amigo secreto e encerramento da atividade do ano. O departamento de servas também é muito ativo, e graças ao envolvimento das servas é que se consegue fazer muitas coisas na congregação em Porto Ferreira. Paramentos do altar, manutenção, reforma no templo, e várias outras coisas assim, que não estão dentro de um orçamento normal, geral, são supridos pelo trabalho das servas, né? Compra de velas, vinho para a Santa Ceia, material de limpeza para o templo, tudo isso as servas providenciam, além de ofertarem para a missão no distrito e junto à Liga Nacional das Servas. As servas também participam, sempre que possível, e isso tem acontecido regularmente, claro, de eventos fora da congregação. No distrito, por exemplo, encontros, congressos, né? E de um tempo para cá, os homens também estão participando junto. Então, nós temos reunião de servas e leigos. No caso, amanhã à noite teremos novamente nossa reunião de servas e leigos, para a qual convidamos os homens e as mulheres, servas e leigos de Santa Rita do Passa Quatro, onde não há departamento, mas estamos convidando eles para participarem conosco. Aí temos um evento que começamos em 2017, chamado Encontro da Amizade. Também deu um resultado muito bom, né? Lotamos a igreja lá, né? Tiramos os bancos e alugamos mesas e cadeiras e preparamos o ambiente para esse encontro, com meditação na palavra, louvor, brincadeiras, né? Sorteios de brindes e um momento de confraternização com doces e salgados. O departamento de ensino, a escola dominical especialmente, nós não temos confirmandos, não temos instrução de confirmandos, não há ninguém nessa faixa etária no momento, na paróquia, mas escola dominical com algumas poucas crianças no momento, né? As fotos aqui são um pouco mais antigas. A escola dominical é celebrada durante o culto, então as crianças são chamadas diante do altar, fazem uma oração,
e envia elas com o professor ou professora para a sua sala. Houve também um evento especial para o Dia das Crianças, né? Um acampa dentro na Casa Pastoral, que é essa foto bem da direita, aí, que vocês podem ver crianças sentadas à mesa brincando. O coral da congregação de Porto Ferreira, né, grupo de canto coral, ele participa de eventos, de cultos regulares, enfim, tanto na congregação como também no distrito, sempre que possível. Nós também desenvolvemos outras atividades, né? Como, por exemplo, eu não tenho foto aqui, por isso a tela está em branco, uma visita anual ao Centro dos Idosos, chamado Centro Solar, né? Centro Solar dos Jovens de Ontem, né? Especialmente com o grupo coral, onde cantamos alguns hinos, louvamos a Deus junto com eles, e transmitimos a palavra, e depois a gente tem um momento de canto de músicas folclóricas, especialmente sertanejo, que eles gostam muito, que é muito curtido nessa região aí. Aí a velharada vibra, né? Só não dançam porque as condições não permitem. Depois, enquanto é servido um café para eles, né, um lanche, aí cada um da congregação que está ali presente vai ao encontro das pessoas, dos idosos, e conversa com eles, levando-lhes conforto, amizade e a palavra de Deus. Também isso foi feito algumas vezes junto ao Centro de Acolhimento de Crianças. Mas nos anos 2020 e 2021 isso parou, porque as entidades não permitiram, em razão da pandemia. Estamos aguardando a autorização para ver se neste ano conseguimos retomar essa atividade, porque ela é muito boa, muito confortadora, estimula quem vai participar da parte da congregação e também aqueles que recebem esse atendimento. Nós temos também, tínhamos pelo menos anualmente, em junho ou julho, um encontro de famílias da paróquia, da congregação de Porto Ferreira. Mas, falo paróquia porque sempre alguém de Santa Rita também participava, a convite nosso. Aí temos algumas fotos de alguns encontros ocorridos. Também por causa das restrições, do controle que existiu durante os 2 anos da pandemia, isso aí foi impossível. Já estamos em busca de local para recomeçarmos neste ano, maiormente no dia 24 de junho, o encontro de famílias. É uma oportunidade de falar com os membros sobre assuntos referentes à família cristã. Quer dizer, a mensagem ela está focada, né, nesse ponto. E de louvor a Deus, né? Vários convidados participam, né? Que não são luteranos, inclusive. E depois tem um momento de lazer também. Brincadeiras, as crianças brincam no parquinho. Não tenho foto ali, mas há jogo de futebol também e outras atividades. Aqui temos um evento chamado Encontro de Casais. Nós conseguimos realizar 2 encontros de casais. Depois, de novo, veio a pandemia, não fizemos nenhum. Agora, para esse ano, novamente, estamos planejando, né, um novo encontro de casais. Além disso, né, nós temos os estudos bíblicos regulares na igreja durante a semana. Quer dizer, todas as semanas, na quinta-feira, hoje, no caso, haverá novamente, temos estudo bíblico presencial em Porto Ferreira, mas ao mesmo tempo virtual, porque agora temos internet na igreja. Nós nos desfizemos da assinatura do telefone fixo, que praticamente não se usava, e se pagava uma fortuna todo mês. Esse valor foi incorporado na despesa mensal de pagamento da conta da internet, que está muito bem sendo utilizada para o trabalho da igreja. Então, isso
permite que possamos transmitir o estudo para os membros da igreja nas redes sociais, principalmente o WhatsApp, de forma que aqueles que não podem comparecer possam acompanhar, e também os de Santa Rita, acompanhar virtualmente. Além dos estudos bíblicos na igreja, nós temos 3 grupos de estudos do PEN, todos eles dirigidos por leigos. Devido a alguns fatores, um dos leigos momentaneamente não pode mais dirigir o estudo, então, enquanto nós não temos outro preparado, eu assumi dos grupos. Como eles se reúnem sempre aos domingos de manhã, e domingos de manhã eu estou em Santa Rita, celebrando o culto lá e atendendo aquela comunidade, então, sempre os leigos que têm dirigido esses encontros. Então, temos aí algumas fotos mostrando esse momento. Nós também, além desses estudos, todas as semanas publicamos nesse jornal, o Jornal do Porto, que é aqui de Porto Ferreira, uma breve mensagem em nome da paróquia. E é interessante que, às vezes, já aconteceu, né, de eu não, por alguma razão, esquecer o dia ou não publicar a mensagem, né, ou por alguma razão ela não chegou até eles, né, houve gente reclamando, poxa, nessa edição da semana não teve a mensagem da Igreja Luterana. Então, sinal que está sendo aproveitada pelos assinantes, por alguns deles, pelo menos. Deixo novamente uma tela em branco para dizer o seguinte: apesar do envolvimento da liderança e do pastor em muitas atividades da igreja, algumas aqui citadas, mencionadas, né, nem tudo é perfeito, como não existem pastores perfeitos nem igrejas perfeitas. Ainda há muito a ser feito e muito a ser alcançado em termos de objetivos. Eu vou mencionar aqui, então, agora alguns principais desafios que nós temos pela frente e objetivos. Como, por exemplo, aumentar o número de membros envolvidos com a congregação e conquistar novos membros para a igreja. Ou seja, missão interna e missão externa é um objetivo permanente. E é também um desafio constante que norteia as atividades das nossas congregações, de toda a paróquia. Desde que aqui estamos, já foram realizados alguns tipos de ações evangelísticas, visitas ao lar dos idosos, mencionado, ao lar das crianças, em hospitais, distribuição de folhetos da Sociedade Bíblica do Brasil, de casa em casa, convites para atividades especiais. Entregamos livros temáticos da hora luterana em datas especiais, como o Dia das Mães, dos Pais, data da Reforma, Natal, Páscoa. Colocamos livretes da hora luterana nas entradas dos templos, que são utilizados em diálogos dos membros com outras pessoas e levados para casa, né? Nós compramos e distribuímos devocionários 5 minutos com Jesus nas 2 congregações. Então, sobre isso, tenho a dizer o seguinte: para esse ano, foram adquiridos 110 exemplares. Depois, nós recebemos mais 6 da hora luterana. E não temos mais nenhum, né? Os membros compram mais do que um, né, em geral. Adotaram a ideia, assim, de comprar para dar como presente de Natal, porque é um excelente presente para dar para quem se quer bem. E tem sido feito isso. E aí eu tenho algo pitoresco a relatar, se me permite. Uma senhora, membro da Congregação Esperança, ela comprou vários devocionários todos os anos para entregar como presente de Natal aos seus amigos mais chegados. Desses, uma senhora espírita tornou-se uma leitora assídua. E agora ela está, ela mesma, fazendo encomendas, comprando exemplares para entregar aos seus familiares. Membros das congregações também entregaram exemplares a contatos que tiveram com pessoas em seu local de trabalho, a quem falaram sobre o Evangelho. Aí tenho um exemplo, aí ocorreu mais vezes, mais casos nesse sentido, né? Nós também, aqui em Porto Ferreira, entregamos 5 minutos com Jesus para membros inativos,
Deixamos exemplares no hospital da cidade e eu levei um pessoalmente, em nome da igreja, para o prefeito municipal. O presidente da congregação Trindade de Santa Rita colocou um display na sua oficina mecânica, onde estão livretes da Hora Luterana, 5 Minutos com Jesus, Castelo Forte, e os clientes, eles leem, enquanto aguardam atendimento, e via de regra, pedem e levam para casa. Ocorreram também profissões de fé. A maioria ocorre através desse tipo assim de evangelismo pessoal realizado pelos membros das igrejas, e não tanto por causa de atividades oficiais delas. Tudo aquilo que eu mencionei antes, que já fizemos de atividades, não resultou necessariamente em aumento no número de membros das igrejas, com exceção do caso em Santa Rita, né? Esse aí que estou mostrando, né? O que está com a máscara, é membro da congregação, entrou por profissão de fé, ele, sua esposa e filha, né? E a sua esposa é professora de música e atualmente organista da congregação. Ele é vendedor de calçados e trouxe depois também a mãe dele à igreja. Ela também se tornou luterana. E a profissão de fé dela aconteceu no hospital, antes dela falecer. Então, aí depois nós apenas fizemos um cerimonial perante a congregação, para que ficasse claro que ela, de fato, é irmã na fé. Veio também depois a sogra dele, que fez a profissão de fé, junto com a confirmação da filha deles. Então, esses são relatos assim, de coisas assim que estimulam, alegram e nos incentivam a continuar. E todos esses vieram através, então, essa é a exceção que eu quis mencionar, né, em Santa Rita, através de um evento chamado Jantar de Advento, né, que lá celebra todos os anos. Muito bem, deixo novamente em branco para mencionar, assim, agora, algumas dificuldades, né, que enfrentamos. Uma delas, né, que eu acho que não é novidade para ninguém, são o aspecto financeiro. Os membros se esforçam, realmente ofertam bem, né? Claro que ainda há alguma exceção à regra, mas essas exceções persistem já de muito tempo, né? Mas, via de regra, a maioria oferta regularmente e com alegria e grande generosidade, apesar de todas as dificuldades que têm enfrentado no seu próprio trabalho, do aumento do custo de vida, do custo de manutenção no trabalho, que aqui muitos são autônomos, e o trabalhador autônomo é quem está, assim, praticamente sofrendo muito, né? Porque não garante sempre o seu ganha-pão, e o custo para manter o seu trabalho tem aumentado bastante. Então, isso tem afetado muito o aspecto financeiro da paróquia. Material, por exemplo, né? Nós não temos nas congregações ambiente propício para festividades, para atividades que envolvem confraternizações. Nós temos que fazer isso dentro das igrejas. E aí, em Porto Ferreira, por exemplo, para fazer um evento mais apresentável, colocar mesas e cadeiras, nós precisamos tirar os bancos da igreja, e aí eles são colocados sobre um caminhão, esse caminhão é levado para o pátio de uma empresa e depois, no final, trazido de volta e os bancos recolocados no local. Com muita alegria, os membros fazem isso, mas dá um trabalhão, né? Então, não dá para fazer muito seguidamente esse tipo de atividade. Um espaço físico, né? Nós temos material de som, investimos bastante nisso, né? Mas ainda precisa ser investido mais nesse aspecto. O crescimento numérico, né? Muitos passam pela igreja, mas poucos aderem a ela e permanecem, né? Uma realidade que, infelizmente, enfrentamos. Quer dizer, visitam e depois não vêm mais, né? Mas outros, felizmente, pela graça de Deus, acontece como aconteceu com Lídia, né? Lá em Filipos.
Deus abre sua mente, eles acabam, então, permanecendo conosco, e temos exemplos nesse sentido. Bom, nós precisamos e estamos investindo na paróquia agora, né, na construção da casa pastoral aqui em Porto Ferreira. Isso, certamente, além das dificuldades que já enfrentamos, vai nos trazer mais alguns percalços, com certeza, mas com toda a confiança em Deus e na ajuda que temos recebido da IELB, do distrito, enfim, de outras entidades, assim, no caso da igreja, nós conseguimos, então, agora dar início, né? Aí está uma foto mostrando a construção do muro, aguardando a liberação da parte da prefeitura do projeto para podermos, então, começar a construção da casa. Enquanto isso, do dinheiro que a IELB nos emprestou, de R$165 mil, do FEI, a título de antecipação daquela verba do Instituto Concorde de São Paulo, que nós estamos aguardando, nós damos entrada ao projeto. E então, estamos pesquisando preços e comprando material para guardar, né, e usar, como pisos, areia, cimento, ferro, tijolos, madeiramento, portas, janelas, portão, enfim, tudo isso, né, já estamos indo atrás. Enquanto isso está sendo erguido o muro. Atualmente é pago o aluguel, na residência onde eu moro, eu e minha esposa. O valor de R$1.700, mais as taxas mensais, chega em 1.800. Sendo que parte desse valor provém do subsídio anual da IELB e parte é paga por mim. Precisamos investir mais em equipamentos eletrônicos para projeções de slides, por exemplo, o nosso notebook da igreja está começando a dar problemas, né? Às vezes ele trava durante a transmissão, coisas dessa natureza. Também precisamos substituir o projetor, né? O veículo da paróquia é um Gol 2013, está com 157 mil quilômetros rodados, está em bom estado de conservação, mas precisamos pensar numa eventual troca, não muito tarde, né? As reformas nos templos em Porto Ferreira e Santa Rita, aqui em Porto Ferreira já foi concluída, em Santa Rita ainda está em andamento. Então, posso falar um pouquinho sobre Santa Rita do Passa Quatro. Essa foto da entrada principal da cidade, né? Aí nesse endereço tem um vídeo alusivo à cidade, mas eu vou deixar, não vou passar ele, porque vai levar um tempinho. Tá? A igreja em Santa Rita do Passa Quatro começou a partir de 1979, com atendimento a partir de Leme, pelo pastor Valdo Weber. Atendia Santa Rita e depois também Porto Ferreira, né? Aqui temos algumas fotos mostrando o salão, né, que foi alugado para começar as atividades. Depois, a partir de 1985, foi redigida a ata de fundação da congregação, e aí, finalmente, foi adquirido um terreno na rua Mário Bianchi, endereço número 36, onde foi construído o templo, cuja inauguração aconteceu em junho de 1987. Aí tem uma foto da minha instalação, que aconteceu em julho de 2015, com a participação de membros das duas congregações e também alguns do distrito. Atividades, as corriqueiras, cultos regulares aos domingos, às 9 horas da manhã, com participação de visitantes, às vezes cultos especiais, né? Onde participaram e participam pessoas convidadas, também colegas e corais. Interessante que ao lado da igreja tem uma casa onde residem, não só ao lado, mas na rua mais para frente, um pouquinho mais, outras duas, onde residem internos, pacientes do CAPS, né, um sistema de atendimento a deficientes mentais. E vários desses participavam regularmente dos cultos na igreja, sendo que 3 fizeram a profissão de fé. Pessoas assim que precisam muito do nosso carinho, da nossa atenção, compreensão,
até pelo jeito deles serem e a dificuldade de se comunicarem e compreenderem, né? Mas Deus faz o seu trabalho e eles participam regularmente da igreja. Participavam até serem proibidos por causa da pandemia. Agora estão recomeçando aos poucos a voltar novamente. Temos um trabalho de escola dominical nessa mesma congregação, também durante o culto, atividades especiais, em datas especiais, como Páscoa, Dia das Mães, Pentecostes, Dia dos Pais, envolvendo a todos, desde crianças, jovens e adultos, né? Tivemos também evento com participação dos jovens de Porto Ferreira, no caso de dança litúrgica, canto coral e tudo mais, em eventos especiais. Um dos grandes eventos que ocorre todos os anos é no primeiro domingo de Advento, na véspera, nós temos lá em Santa Rita o jantar de Advento. Graças a esse jantar de Advento, né, celebração especial e programa de Natal, é que temos tido oportunidade de trazer pessoas não luteranas para dentro da igreja para nos acompanhar, e alguns desses hoje são membros da igreja. Aqui temos algumas fotos do piquenique das crianças, muitas dessas crianças já não estão mais conosco, né? Então, atualmente temos 2 crianças só na congregação ainda, e quando estão presentes, então participam da escola dominical. E o outro grande desafio é adequar o prédio da congregação às exigências legais para que possa ter o seu alvará e o alvará do Corpo de Bombeiros para utilização. Então, eles exigiram de nós uma mudança radical, principalmente nos fundos, com a construção de banheiro para deficiente, né? E colocação na igreja de extintores, né? E mudar a abertura da porta para fora, e isso tudo nós tivemos que investir. E nos fundos, aqui eu coloquei essa foto aqui da escada que foi construída ali, era uma escada caracol de ferro, foi condenada pelo Corpo de Bombeiros, então nós tivemos que nos adequar exatamente de acordo com a legislação vigente. A fachada foi mudada, não está concluída ainda, tem que mexer nesse muro aí também. Enfim, tem bastante coisa para ser feita ainda em termos de reformas. Foi também mexido no telhado, por causa que havia infiltração, né, quando chovia, e tudo isso precisou de investimentos. Graças a uma doação do distrito de R$7.000, mais promoções para arrecadar fundos, mais ofertas dos membros da congregação, aos poucos isso está sendo realizado. Por que isso? Porque o projeto de missão da congregação é através da música. Então, entendemos que isso seria uma oportunidade. Então, para poder abrir para fora, nós temos que estar legalizados, porque, senão, uma denúncia anônima de alguém aí poderia nos causar sérios problemas, né? E também por questão de segurança de quem ali está. Então, esses são, assim, alguns dos desafios. E, claro, os desafios que mencionei em relação a Porto Ferreira também, em sua grande parte, se coadunam com os de Santa Rita do Passa Quatro. Mas com alegria e dedicação, nós vamos em frente, né, pastor, esposa e membros das congregações e liderança, levando Cristo para todos. E aqui uma foto de São Carlos, né, que é 4 quadras acima dessa catedral, à esquerda, nós temos um local cedido para a celebração de cultos, reuniões daqueles irmãos que lá estão. Atualmente são somente 2 casais, tinha mais pessoas, mas se mudaram, né, para Rondônia, para Guiana Inglesa, para outros locais. Então, reduziu o número de participantes, mas eles participam regularmente. Então, basicamente é isso, sim, que eu teria a expor agora, nesse momento, sobre a nossa paróquia. Me coloco à disposição para perguntas e sugestões.
Tá bem, pastor Rude? Né, muito obrigado. A gente vai deixar mais, né, para o final, ou podem até entrar em contato. Nós vamos passar direto, né, para as outras apresentações, né, para a gente conseguir vencer. Sim? Pastor, eu não vou conseguir acompanhar até o final, Tá bem. tá? Porque eu quero ir a Limeira, né? E preciso passar em casa de alguns membros aí para recolhê-los, né? Para ir junto comigo. E Tá mais bom. algumas coisas a fazer. Me desculpe, não estava nos planos do projeto. Tá bem. Tranquilo, pastor, né? Tranquilo. Muito obrigado, né, pela tua apresentação, né, uma explanação do trabalho e que está acontecendo aí. Que Deus te abençoe ricamente. Amém, Né, obrigado. a família e toda a congregação. Deus abençoe. Um abraço a todos nós lá, ao pastor Gilson também. Tá bom, obrigado. Será Deus. transmitido. Passamos, né, imediatamente para o pastor Alex, né, de Rio Branco. Alex, né, que Deus te abençoe aí na tua apresentação. Congregação Renascer em Cristo, tá? Eu vou aqui passar esse slide aqui. Nossa, eu botei só uma fotinha aí, o nome da congregação e um dinossauro. E aqui o Acre é conhecido como se fosse Nárnia, né? Essa aí é a minha filha, é a prova aí que o Acre existe, né? Ela vai poder testemunhar também aí que o Acre existe o dia que eu sair daqui. O pessoal brinca comigo às vezes sobre isso, né? É uma particularidade aí do Acre também, né? Eu até coloquei aqui, tem gente que é carioca da gema, né? Eu tenho a acreana do pé rachado aqui em casa. Como eles se chamam aqui, né? O pessoal que nasce aqui. Minha família, né? Minha esposa, minha filha e eu. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, São Pedro do Sul, né? Distrito Pioneiro aí. Tem alguns pastores da região aí também. Me formei no seminário em 2018, aí assumi a congregação aqui de Rio Branco, no Acre, em fevereiro de 2019, onde eu estou desde então aí. Uma coisa uma particularidade aí também é quando eu fiz a entrevista, né, pro chamado, né, eu falei que eu aceitava ir um pouquinho mais longe, se fosse preciso, né, só não imaginava que fosse tão longe assim. Bem, vou começar logo pelos pontos fracos, né, e fortes, daí depois eu falo um pouquinho sobre o trabalho. Pontos fracos, a igreja é pouco conhecida, né, a gente está tentando trabalhar isso aí também, mas ela é pouco conhecida dentro do Acre, né, a igreja luterana. Outro ponto fraco é as distâncias, né, a distância é grande entre uma congregação e outra, depois eu vou mostrar para vocês isso. E uma questão assim que eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar numa igreja que é fragmentada, né? O que é uma igreja fragmentada, né? Eu tenho basicamente 58 membros distribuídos aí em 6 pontos de pregação, né? Então isso talvez vocês tenham 58 membros numa congregação de vocês, né? Num ponto de pregação de vocês. Eu tenho em todos os meus eu tenho essa quantidade aí de membros. Então isso acaba sendo um ponto fraco, porque dificulta um pouco o trabalho, né? E vamos dizer assim, até o andamento das coisas na congregação. É um desafio grande aí que a gente tem pela frente. Distância entre os colegas também. Eu coloco também até a questão do fuso horário como um ponto fraco, né? Aqui nós temos 2 horas de diferença. Isso é agora que não tem mais horário de verão, né? Quando tem horário de verão, aí acaba sendo 3 horas. Então, acaba sendo um ponto fraco, porque fica difícil da gente acompanhar, às vezes, programações online de outras congregações, ou até mesmo da IELB, da Hora Luterana, porque o pessoal, nesses horários, eles estão no trabalho ainda, ou estão voltando para casa. Então, acaba dificultando aí a participação. Também outro ponto fraco que eu destaco é que nós temos um único templo no Acre, que fica em Rio Branco. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí, tentar não me alongar muito. Pontos fortes, né? Eu coloco aí que nós temos carro próprio, nós temos casa, nós temos uma boa estrutura em Rio Branco,
nós temos também um apoio da diretoria, né, e também dos membros da congregação aqui para projetos novos, né, e para trabalhar não só dentro da igreja, mas também em atividades fora, né, da congregação, para que a igreja também se torne mais conhecida, né, tanto na cidade como também no Acre como um todo. Nós temos um grande incentivo e um apoio da IELB, né, da IELB como um todo, e de forma especial também do Departamento de Expansão Missionária, e eu destaco isso, né, em todas as nossas necessidades aí que a gente teve até hoje, a gente sempre foi muito bem acolhido e também foi atendido, né, nos nossos pedidos e nas nossas necessidades. Isso dá uma segurança, né, para a gente poder trabalhar também. A gente fica mais à vontade. Outro ponto forte que eu coloco, né, é vontade, um ponto forte aí da congregação, né, não só meu, mas da congregação, aí vontade para trabalhar, né, isso, por mais que os desafios sejam grandes, aí a gente tem muita vontade para trabalhar, para fazer com que a igreja luterana seja conhecida aqui no Acre, mas também para anunciar, né, Cristo às pessoas. Certo? Passar aqui. Esses eram os pontos fortes, né? Acabei esquecendo. Essa aqui é a foto da esquerda de vocês, o templo como ele era antes, e a foto da direita é como ele é agora, né? Nós reinauguramos o templo aí, dia 5 de dezembro de 2021. Isso aí parece, talvez muita gente vai pensar assim, pô, uma congregação aí que tem 58 membros num todo, né, juntando aí umas 5, 6 cidades do Acre, por que a IELB investe um dinheiro dessa quantidade de dinheiro, né, para reformar um templo aí que tem poucas pessoas, né? Mas isso fez com que a gente fosse notado. A gente tem residência, né? A congregação reside na principal avenida da cidade. A gente é muito bem localizado, nossa localização. Isso é um ponto forte, mas também é um ponto fraco, porque fica difícil, como a cidade é muito grande. Então, nós residimos na principal avenida, né, da cidade. Isso é um ponto forte, mas também é um ponto fraco, porque a gente tem pouco acesso às periferias, a cidade é muito grande, e às vezes isso acaba dificultando a participação das pessoas de periferia e o nosso acesso a essas pessoas também, né? Eu só vinha conhecer aí a cidade e os bairros mais carentes, né? Devido à distribuição de cestas básicas, que a gente teve aí um patrocínio de um médico da cidade, a gente ganhou aí uma quantia de cestas básicas, depois vou falar também um pouco sobre isso, e aí eu pude ter acesso e conhecer mais as periferias da cidade e as necessidades dos acreanos. Tá? Seria isso aqui. Um outro ponto fraco também, né, que destaco eu aqui, a minha casa, né, e a congregação foram das primeiras construções, então tenho muita dificuldade, eu não conheço os meus vizinhos, né, não é por falta de vontade, mas é porque os muros são altos, né, a periculosidade da cidade é grande, e aí o pessoal tem muros bem altos, e aí o pessoal chega de carro, abre o portão, entra, fecha o portão e, né, não tem como dar um bom dia, uma boa tarde, a dificuldade é grande nesse sentido, né, mas a gente acessa as pessoas de outra forma. Rio Branco, né? Nós temos cultos todo mês, né? Todos os domingos, né? O primeiro e o terceiro domingo os cultos são de manhã às 8h30, o segundo e o quarto domingo de noite às 18 horas. E nós temos aí 32 membros em Rio Branco, onde 9 desses membros são crianças. Aí fotos do templo, né? Infelizmente as fotos que eu tenho são de cultos aí, vamos dizer assim, todos os cultos são especiais, né, mas são de cultos aí comemorativos, e aí as fotos têm uma realidade de presença aí que não condiz com o que é atualmente, principalmente depois da pandemia. Porto Acre, né? Porto Acre fica aí a uns 47, 48 quilômetros de Rio Branco, né? Para ir, né? 47, 48 para voltar. Temos um atendimento ao mês, né? Todo quarto sábado do mês.
e temos aí ali 5 membros, né, onde nós fazemos esse atendimento aí, e o atendimento acontece nas casas, tá? Esse é o ponto de pregação mais próximo que eu tenho, coisa que talvez vocês vão perceber aí as distâncias que eu percorro, aí, um diferencial talvez aí do lugar que vocês trabalham, né? Para alguns, né? Quem trabalha em frente missionária aí ou já trabalhou, né? Sabe que a quilometragem é um pouquinho maior. Esse é o ponto de pregação em Porto Acre. Acrelândia dá mais ou menos aí uns 120 quilômetros, né? Uns 120 quilômetros para ir, 120 para voltar. Um atendimento por mês, que acontece no primeiro sábado do mês, às 15 horas. Lá a gente tem 8 membros, né, congregação. Em Acrelândia, nós estamos querendo adquirir um terreno, até para mudar essa situação onde nós temos apenas uma congregação, um templo, né, no Acre, e a gente está tentando comprar um terreno lá. Nós já temos aí 16.800 para adquirir esse terreno aí, que fica numa das principais avenidas, pode não parecer, mas é numa das principais avenidas da cidade, e também fica próximo aí à liderança da congregação, né, para que também possa ter um cuidado maior aí na capela que a gente pretende construir futuramente em Acrelândia. Tá? Aqui, Epitaciolândia, né, Epitaciolândia, coloquei aqui, acabei colocando a foto errada da quilometragem, né, mas Epitaciolândia fica aí a 235 quilômetros de distância de Rio Branco, tá? Fica 235 quilômetros, então, de distância. Nós temos também um atendimento por mês, né, no segundo domingo do mês, às 8 horas. Lá nós temos 7 membros. 7 membros. O culto acontece nas casas também. Manoel Urbano, aí fica praticamente a 300 quilômetros, né, de distância, aí fica 280 e poucos quilômetros de distância de Rio Branco. Acontece um atendimento por mês, terceiro sábado do mês, às 19 horas. Nós temos aí lá também 8 membros. Ali na imagem vocês vão ver à esquerda, né, diz 5 horas e 10 minutos de carro. Isso é uma mentira, tá? Aqui tem muito buraco, então a gente acaba levando aí às vezes até 7 horas de viagem. Tá? Aqui o asfalto é precário. Um ponto que nós estamos querendo abrir aí, né? Na verdade, nós já iniciamos conversa, tratativas, e a princípio, a partir do mês que vem, vamos começar o atendimento em Cruzeiro do Sul, que fica aí 650 quilômetros de distância de Rio Branco, né? Lá também nós temos 2 famílias para receber atendimento. E enquanto Deus permitir, enquanto Deus der condições para nós, a gente vai estar tentando atender aí todas as pessoas que procuram a igreja, né, que desejam terem cultos públicos aí na sua cidade. Coloquei aqui um mapinha, né, do Acre, com as cidades aí que tem atendimento, né. Vocês podem ver aqui desde a direita, né, ali embaixo, Acrelândia, Porto Acre, Rio Branco, Epitaciolândia, e daí agora também Cruzeiro do Sul. Se Deus abençoar, aí um dia nós vamos ter uma congregação aí, uma capela, pelo menos em cada cidade. Continuem orando por nós aí pela missão no Acre. Nós temos assim de trabalho, né, extra da congregação, né, atividades complementares, vamos dizer assim, das atividades da congregação. Temos uma capelania na UPA aí da Sobral, que nós iniciamos em 2020, né, com devoções semanais. Hoje elas não acontecem mais, essas devoções semanais, né, diminui a frequência. Nós também, no ano de 2021, nós distribuímos 152 cestas básicas, como eu disse, por patrocínio aí de um médico. Ele é um cirurgião plástico de São Paulo. Ele não é luterano,
mas ele se identificou com a igreja, ele participa por vezes aqui conosco, e aí ele patrocinou essas cestas básicas. Apesar de ser católico, ele deu essas cestas aí para que nós pudéssemos fazer missão também com elas, né? Nós estamos começando aí uma tratativa com a PAI, né, para começar atendimentos aí, a partir do momento que começar as aulas em 2022, não começou ainda, mas quando começar, a ideia é que a gente possa ter um momento com os pais dos alunos da PAI, tá? Eu também participo de um motoclube, que por mais que seja aí um lazer meu, né, também é uma forma de testemunhar e trabalhar no reino de Deus, né? É uma coisa que eu coloco aí como um grande aprendizado que eu tive aqui no Acre, e uma coisa que me fez pensar até fora da caixa, né? Às vezes a gente acaba se envolvendo muito com atividades da igreja e só com isso, né? E a gente acaba negligenciando talvez a cidade na qual nós somos pastores, né? Certa vez eu ouvi aí de um pastor que nós não somos pastores só da igreja, né, luterana, mas também pastor na cidade, né? Pastor na cidade. Aí uma forma de se envolver formas, né, de se envolver na cidade aí que nós temos aqui são essas aí. Por mais que seja aí, como eu já disse, né, um lazer meu, um motoclube, né? Eu sou identificado como pastor e já tive aí boas experiências aí, até eles me procuram aí em momentos de aconselhamento, né, principalmente casais, né, e assuntos pessoais aí, quando preciso de um pastor, geralmente eles me procuram aí, porque a maioria deles são desigrejados, né, e aí uma forma também de trabalhar isso com eles através do dia a dia e o contato que nós temos com eles também. Certo? Estudos bíblicos, né? Aí também finalizando a minha apresentação com os estudos bíblicos, e também depois eu vou falar das estratégias missionárias, né? Os estudos bíblicos, eles acontecem online, hoje, 2 vezes por mês, e nós estamos retomando também os estudos bíblicos agora nas casas. Essa foto da esquerda aqui, que vocês têm aqui, aqui nós tínhamos 5 pessoas que eram da congregações, as outras todas eram visitantes, né? Então, foi um estudo bíblico que aconteceu antes da pandemia, né? E depois a gente ficou, infelizmente, a gente ficou aí prejudicado pela pandemia, mas a gente quer retomar isso, né, de novo aí, e fazer esses estudos bíblicos nas casas esse ano, para que nós possamos aí contemplar também os vizinhos, os amigos, né, dos membros, porque é uma forma da gente atingir as pessoas que não vêm à igreja, ou que às vezes até nem conhecem a nossa igreja aqui. Se vocês quiserem seguir aí, né, nas redes sociais, embaixo aí tem as redes sociais da congregação. Finalizando também a minha apresentação, né? A estratégia missionária que a gente adota aqui são os cultos públicos, né, estudos bíblicos, visitação a membros e comunhão entre os membros, né? Além dessas atividades aí que eu tenho como pastor fora, né, da congregação, vamos dizer assim, né? Atividades extras. Certo? Um abraço aí, peço que vocês continuem orando pela nossa congregação, e caso alguém quiser fazer uma oferta aí para a compra do nosso terreno lá em Acrelândia, tá? Fazer aí um pedido, né? Vocês podem entrar em contato aí comigo, que eu passo o Pix da congregação. Qualquer valor aí vai ajudar a gente muito. Um grande abraço, fiquem com Jesus. Legal, legal, pastor Alex. Que desafio, né? Temos, assim, bem de perto acompanhado, né, em reuniões com o próprio pastor Alex, e como é gostoso, né, ouvir do trabalho. Chegou aí em 2019, né, e já veio a pandemia, então os desafios são muitos e muitos mesmo. Faz 3 anos agora, e me disse essa semana aí que quer ficar no mínimo lá uns 10 anos, né? Se Deus assim o permitir. Isso é importante ouvir, né? Que Deus continue te abençoando. Pediram para passar o Pix aí no chat, tá? Se você puder colocar lá, pode ficar à vontade. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Qualquer pergunta, né, depois pode entrar em contato também e estar conversando com o pastor Alex, tá bom?
Nós passamos em seguida para a apresentação do pastor Malco Greenewald, né, ele está em Boa Esperança, Espírito Santo. Pastor Malco, Deus te abençoe, pode ficar à vontade aí na tua apresentação. Bom dia, colegas. Amanhã fazem exatamente 2 anos que eu sou pastor aqui desta paróquia. Cheguei aqui em meio a um lockdown, tudo fechado. Então, nesses 2 anos, não pude fazer um trabalho intenso, podemos dizer, né, que os cultos, no início, foram todos online, e as restrições sanitárias e tudo mais, não podendo ter o contato com a paróquia, com a cidade e tudo mais. Mas, com a graça de Deus, ele sempre vai abençoando o trabalho da nossa paróquia. Então, a minha apresentação é um pouco não tão extensa, que eu quero mais hoje, então, apresentar a paróquia para vocês, né, as congregações que eu atuo, que eu pastoreio, né, um pouquinho sobre a realidade da nossa paróquia Concórdia, aqui de Boa Esperança. Primeiro, uma pequena biografia, né, pastor Malco Rafael Greenewald. Formei no ano de 2014, em São Leopoldo, onde meu primeiro chamado foi para Nova Brasilândia do Oeste, de janeiro de 2015 até março de 2017. Em 2016, me casei com a Jéssica, conheci aqui em Vila Pavão, onde moram os meus pais. E aí, em março de 2017, eu tive o chamado para Eunápolis, na Bahia. Então, desde 2017, eu tenho esse trabalho numa paróquia subsidiada, né, até o dia de hoje. Fiquei em Eunápolis até maio de 2020, quando recebi, então, o chamado para cá, Boa Esperança. Mesmo em meio à pandemia, né, coloquei esse chamado em oração, Deus me chamou e aqui estou eu até onde Ele, então, me permitir ser pastor, então, desta paróquia. Isso aqui é a minha família, a minha esposa, Jéssica, meu filho Cauã, né, quando eu casei com ela, ela já tinha um filho de 13 anos, então casei, precisei aprender a ser marido e ser pai já ao mesmo tempo. E esse aqui é o nosso pequeno Bernardo, que tem 3 anos de idade. Então essa aqui é a minha família, a família pastoral, né? E a minha paróquia, os locais que eu atendo, então aqui, Congregação Concórdia de Boa Esperança, que é a sede onde eu moro, onde eu resido. Subindo temos Pinheiros, Congregação Nova Jerusalém. Subindo um pouco mais, temos aqui Vinhático, que é um ponto de pregação, onde residem a família Schreiber, que até são irmãos e parentes do pastor Iromar, que está nos Estados Unidos. E um pouco mais temos a Congregação Cristo Redentor de Montanha, que é um assentamento, né, no interior da cidade. E subindo um pouco mais, nós temos aqui em Nanuque também um ponto de pregação em Minas Gerais. Então são 3 congregações e 2 pontos de pregação que está começando agora, estes meses, também o atendimento. O nosso hall de membros na paróquia, nós temos 45 famílias, 106 membros, 79 comungantes e 27 crianças. Então, essa quantidade é a lista de membros que nós temos na nossa paróquia. Aqui nós temos a foto aqui da sede, aqui nós temos a igreja, que foi fruto do projeto Neemias, a nossa casa pastoral, aqui embaixo fica o meu escritório, tá? Então, essa casa aqui ela foi inaugurada em 2017, fruto também de empréstimo da IELB. Aqui na Congregação de Boa Esperança nós temos 22 famílias, 48 membros, 38 comungantes e 10 crianças. As atividades que nós temos aqui na Congregação de Boa Esperança são os nossos cultos semanais, os domingos às 9 horas da manhã e no último sábado às 19 horas. Estudo bíblicos quinzenais. Temos os nossos departamentos de servas, leigos e jovens, que são reuniões mensais. Escola bíblica infantil e também a nossa instrução de confirmandos. Trago algumas fotos. Primeiramente é o meu culto de instalação, com o pastor que era conselheiro na época, o pastor Emerson Linhausen.
E algumas fotos do trabalho que eu já pude realizar aqui na congregação: batismo, profissão de fé, cultos infantis e também o nosso departamento de jovens. Então, aqui durante esses 2 anos, eu pude realizar 2 casamentos, 3 batismos e 3 profissões de fé. E vamos para a congregação Nova Jerusalém de Pinheiros. Nós temos 9 famílias, 17 membros, 13 comungantes e 4 crianças. Então, é uma congregação bastante pequena, não temos jovens, são mais pessoas idosas, né, e com as crianças também. Então, é uma congregação menor e a gente tem uma dificuldade maior do atendimento. Até o local onde fica a igreja de Pinheiros, ela é um pouco perigosa, perto de um ponto de drogas e tudo mais. Então, os nossos cultos geralmente são no domingo às 7 horas da manhã, que é um horário mais tranquilo, é um horário menos perigoso, né, assim podemos dizer. Então, é mais tranquilo para a realização dos cultos, até porque mais tarde há som alto, há barulho, há bagunça e fica impossibilitado da gente realizar os nossos cultos. Aqui é a foto também da nossa congregação de Pinheiros. E os atendimentos aqui são cultos semanais, estudos bíblicos mensais e também a nossa instrução de confirmandos. Aqui é a recepção de uma família que veio de Linhares, então agora também se tornaram membros da nossa congregação de Pinheiros. E a congregação Cristo Redentor de Montanha, assentamento Adriano Machado, que fica no interior. São 14 famílias, 41 membros, 28 comungantes e 13 crianças. Aqui é a nossa igreja, que foi pintada faz alguns meses, foi doado também a placa de identificação, e essa igreja ela foi fruto dos americanos, né, amigos do pastor Schreiber, Iromar Schreiber, que deram essa oferta para a construção deste templo no assentamento. Aqui no nosso trabalho em Montanha são cultos semanais, são estudos bíblicos mensais. Como nós não temos departamentos, então de 2 em 2 meses a gente faz o Dia da Família, que é um culto pela manhã, fazemos o almoço em conjunto e a parte da tarde a divisão das crianças, e eu fico com os adultos e faço um momento de devoção, de estudo bíblico sobre a família. Então é um domingo que a gente tira especificamente para a família. Temos a nossa instrução de confirmandos e estamos em doutrina de adultos com alguns membros que são de Nanuque, Minas Gerais. Aqui já realizei 2 batismos, um casamento e uma profissão de fé. Aqui é o nosso templo por dentro, em Montanha, nosso culto. Aqui é o atendimento em Nanuque, o ponto de pregação, que é dentro de um hortifruti de uma família. Então, essa família que participa em Montanha, e são membros, e moram em Nanuque, residem em Nanuque, então eles deram essa possibilidade da gente poder estar fazendo os cultos dentro do hortifruti que eles têm. Então, a presença de visitantes é muito grande, às vezes passa de 30 pessoas só visitando os nossos cultos, os nossos eventos. E embaixo aqui é o nosso outro ponto de pregação em Vinhático, também no interior, e os nossos cultos são realizados nas casas. Foi colocada também uma placa na chegada de Montanha, falando que aqui tem Igreja Evangélica Luterana no Brasil, com informações e tudo mais. Aqui a recepção de profissão de fé de uma senhora, Ivanete, em Montanha. E aqui é a foto do nosso almoço que a gente sempre faz no Dia da Família. E também em Montanha nós não temos ainda a nossa sala de escola dominical, então está em construção, tanto uma salinha de escola dominical como também uma cozinha. Então esse trabalho está em andamento. Foi feito até um trabalho dentro da paróquia, podemos dizer que é um desafio, onde cada mês, cada congregação é desafiada a ofertar R$150. Então, 3 congregações, um montante de R$450 mensais. E aí, no final do ano, a gente faz a nossa assembleia paroquial e a gente decide aonde que esse dinheiro vai ser empregado.
e a oferta do ano passado, então, foi destinada para a finalização da escola dominical da congregação de Montanha. Uma iniciativa que essa congregação também teve, por ser no interior, então essa parte aqui é atrás da igreja, é um espaço amplo, esse terreno foi uma doação, então aqui atrás é um espaço amplo, então os membros decidiram plantar pés de pimenta, plantaram ali 100 pés de pimenta, né, eles estão cuidando, tudo mais, e todo esse dinheiro dessa plantação vai ser destinado para o trabalho da congregação. Então foi uma iniciativa, uma alternativa que a congregação teve para também ajudar financeiramente com a plantação destes pés de pimenta. Hoje estão bem maiores do que a gente pode ver aqui nesta foto. Um pouco mais da plantação. Atividades paroquiais, então esse ano a gente pode começar a ter algumas atividades dentro da paróquia. Essa foto aqui é do domingo passado, tivemos o nosso culto paroquial, né, o Dia da Família na paróquia. Nosso palestrante foi o pastor Simon Gonçalves, então toda a paróquia esteve reunida, muitos visitantes, e ele falou sobre a família, o projeto de Deus. Tivemos esse culto com palestra e após um almoço em conjunto. Dificuldades da paróquia, né, que eu pude perceber nestes 2 anos como pastor. Pluralismo religioso, acredito que é a dificuldade que todos os colegas pastores têm, né, muitas denominações, muitas igrejas que possuem dentro da cidade, onde cada pessoa hoje, cada família dentro da cidade tem a sua própria religião, tem a sua própria denominação. Efeito pós-pandemia, que ainda é muitas vezes uma justificativa para a não participação dos eventos dentro da paróquia, dentro da igreja. Aqui nós temos divisões, infelizmente, dentro da congregação, onde famílias, elas querem trabalhar da própria forma, da própria maneira, então essa divisão que há dentro da congregação muitas vezes está prejudicando o trabalho da igreja aqui. A distância das congregações, né, esse absurdo que está o preço do combustível, gasolina subindo gradativamente, então isso muitas vezes impede que a gente possa fazer um trabalho maior dentro das congregações. E a conscientização da oferta, né? Também temos uma dificuldade dos membros ofertarem. Há membros que ofertam já o ano todo, há membros que ofertam 1 mês, pula 3 meses e ofertam de novo. Então, o que eu fiz? Em cada congregação eu fiz uma assembleia, e nessa assembleia eu apresentei aquele relatório que a gente faz para o pedido do subsídio, daquele relatório financeiro. Então eu apresentei em cada congregação como que é planejado, como que é feito esse relatório financeiro para o pedido do subsídio, para que assim as pessoas elas começam a enxergar que a igreja ela tem muitas despesas, a igreja ela tem muitos gastos, não somente com salário pastoral, mas tem a oferta ao distrito, a oferta à IELB, combustível, né, despesas com contador e tudo mais, participação em eventos. Então, para que isso abrisse na mente das pessoas que uma igreja ela tem sim as suas despesas mensais. Isso ajudou um pouco que as ofertas elas começaram a crescer um pouco depois que eu fiz esse relatório em cada congregação. Então fica aí um incentivo aos colegas, quem não fez ainda esse relatório, né, tiver oportunidade, é presente em cada congregação esse relatório financeiro de como é feito esse pedido de subsídio à IELB, para que os membros eles possam ver, né, o tamanho que é as despesas de cada congregação, as despesas que a nossa igreja ela tem. E também aqui a dificuldade é a falta de comprometimento das diretorias. Cada congregação tem a sua diretoria específica. Só que muitas vezes falta um pouco de iniciativa, eles esperam tudo a iniciativa do pastor. E eu sempre falo, uma diretoria, ela está na congregação, e ela deve estar ali para que o trabalho ele possa estar fluindo, não esperar que chegue um novo pastor, para que veja a forma dele de trabalhar, para que daí as coisas comecem a engrenar dentro de cada congregação.
Desafios que nós temos na paróquia é o empréstimo da casa, que ainda estamos em dívida com a IELB, está sendo quitado, né? O empréstimo do carro, nós temos um carro já passou de 120 mil quilômetros e ainda esse carro ele não foi quitado, também o empréstimo da IELB. E aqui foi feito outro desafio com relação ao carro. Nós pegamos o valor total dessa dívida do carro, nós dividimos pela quantidade de membros ofertantes, que ficou R$ 90 por membro. E aí nós criamos um envelope, onde foi pedido que cada membro, durante o ano, ofertasse R$ 90, ou 10 por mês, ou 30 de 4 em 4 meses, para que no final do ano a gente junte esse montante, envie para a IELB e a gente quite esse carro o quanto antes. Estratégias de missão, né? Agora que a gente pode ir para o campo, agora que a gente pode ir trabalhar, agora que a gente pode começar a trabalhar pós-pandemia, então a gente vai observar a realidade de cada congregação, de cada cidade, de cada localidade e criar as nossas estratégias missionárias. E também, que é o desafio de cada paróquia, é um dia se tornar, então, independente do subsídio da igreja. Bênçãos da paróquia, com certeza são incontáveis. É difícil a gente enumerar as bênçãos que a gente recebe, porque as bênçãos de Deus, elas se renovam a cada manhã. Mas a gente tem gratidão a Deus, gratidão a IELB, né, por essa ajuda. Quando a gente fala em subsídio, a gente fala não somente em dinheiro, mas todo o suporte que a igreja ela dá, essa iniciativa que o pastor Éder está tendo, esse contato tão grande, tão forte, tão maravilhoso que o pastor está tendo com cada subsidiado, então, isso, querendo ou não, isso incentiva também ao nosso trabalho. Também gratidão ao Dias Norte, porque nós temos um distrito que ele é muito unido, os nossos pastores aqui têm uma união muito forte, onde um sempre vai ajudando ao outro, né? O nosso distrito ele é rico nessa perspectiva de cada paróquia, né, ajudar uma a outra em sua necessidade. E eu concluo dizendo as palavras de 1 Samuel, que até aqui nos ajudou o Senhor, e tenho a certeza que Ele vai continuar ajudando o trabalho aqui em nossa paróquia. Amém. Obrigado, pastor, seria isso. Legal, pastor Mauro. Maravilha poder te ouvir e ver, né? Chegou num tempo difícil aí de pandemia e já mostrando, né, a realidade, o trabalho que vem sendo feito, os desafios que tem pela frente e praticamente começando agora mesmo, né, o trabalho e muito bom isso, muito bom poder te ouvir. Muito obrigado. Fiquei muito feliz que você citou o Dias Norte aí, porque é um baita distrito que apoia realmente as congregações e a gente é acompanhado bem de perto, como tantos outros, né, distritos da IELB, mas o destaque aí, aonde está inserida a tua paróquia, que é o Dias Norte. Deus continue te abençoando, tua família, congregação, distrito, enfim, todos que estão contigo aí nesta missão. Muito obrigado, né, um grande abraço. Passamos em seguida para o pastor Maguinho, né, Souza Santos, de Novo Progresso, Pará. Maguinho, bem-vindo, contigo a palavra. Beleza? Tudo certo? Então, eu sou o pastor Magno Souza Santos, natural do Espírito Santo, Nova Venécia, natural do Dias Norte. Então, sou prova viva que esse distrito aí é forte e bem missionário também. Sou pastor aqui na cidade de Novo Progresso, no interior do Pará, há quase 2 anos e meio já também, né? Essa congregação que sempre foi assistida por pastores da IELB. É muito curioso porque aqui, para o pessoal do Novo Progresso, a IELB ela é considerada como igreja gaúcha, né? Inclusive, quando eu vim para cá, saiu uma entrevista, né? A IELB gaúcha manda pastor para Novo Progresso, né? E também considerada como uma igreja de alemão, né? E sempre foi assistida por pastores de origem alemã, até o pastor Carlos Schneider está aí. E um dos membros uma vez chegou para mim e ele ficou muito indignado que o meu sobrenome não tem um sobrenome de alemão. E ele olhou para mim e falou assim: o que significa Souza em alemão? Eu falei: olha, intruso, porque não era para estar ali, né? Estou aqui há 2 anos e meio
Inclusive, eu vou mostrar uma foto aqui da igreja para vocês. Tá aparecendo aí? Não. Exato, é porque a gente ainda não tem. Mas esse é um dos objetivos que a gente tem, um dos planos principais que a gente tem, é a construção da capela luterana, né? E também é um dos principais focos, é a construção da capela, que a gente já está em processo, e também ser removido do grupo de pastores das subsidiadas, né? Então, a gente luta muito para ter essa independência, para que esse auxílio possa, então, ser estendido a outras pessoas. Eu ia até colocar a foto do mapa aqui, como o pastor Alex fez, mas eu acabei não achando a gente no mapa. Se alguém souber onde a gente está, pode estar compartilhando aí depois. Bom, a gente tem alguns pontos fortes que eu gostaria de dividir com vocês. A gente tem um carro próprio, né? Isso é muito bom, porque a gente atende congregações muito distantes. Então, o carro próprio é um ponto forte. E o ponto fraco é o carro, né? Porque o carro ele sofre muito com a estrada muito irregular, ele é um palio, é pequeno, e aí a gente acaba tendo muito gasto, porque toda vez que a gente vai viajar, né, sem contar o combustível agora, que subiu muito, o carro, por ele ser mais baixinho, ele sofre muito mais com a estrada irregular. Então, é um ponto positivo e um ponto negativo. E falando em pontos, eu atendo 9 pontos no total, né? São 9 pontos de missão, contando já com a cidade, que é onde eu resido. Todos os pontos têm cultos uma vez por mês, e exceto a cidade, então, que temos cultos por quinzena. Deixar um testemunho que quando eu cheguei, assim como o pastor Malcolm, quando eu cheguei também, quando estava começando a pandemia, né? E como pastor recém-formado, esse é o meu primeiro chamado, foi muito difícil, porque você tem todo o vigor da juventude, tudo aquilo que você aprendeu no seminário, que você quer colocar em prática, e daí, como tem um blackout, não deu nada certo, né? Então, essa foi o primeiro grande desafio. E eu digo isso só para mostrar para vocês. Toda vez que eu converso com meus colegas pastores, eu digo muito isso, que se eu fosse, por acaso, um pastor ateu, eu não conseguiria sustentar o meu ateísmo perante a realidade daqui. Porque quando eu cheguei estava tudo fechado, né? Já tinha muito tempo que não era atendido a igreja, não tinha pastores aqui. E mesmo assim, a igreja, desde que eu cheguei, ela não para de crescer. Ela cresce muito, muito, muito. Em números e em quantidade. E qualidade também, né? Hoje eu vejo que são pessoas muito mais fortes, muito mais firmes, pessoas que fazem muita questão de cultos, né? Os locais onde que mais cresce são locais onde as pessoas fazem tudo. O pastor só tem que chegar e fazer o culto, né? Eles que convidam, eles têm grupos sem pastor, tem um grupo que não tem um pastor, eu fico até um pouco com medo do que eles falam no grupo, eles não colocam pastor, eles mesmos se organizam, eles mesmos se viram, eles fazem muita questão do culto, né? Então isso é muito positivo, isso tem sido uma coisa muito positiva. A gente tem feito muitos batismos, né? Aí tu fala, olha, eu não saio por aí fazendo filho, eu nem tenho filho, né? Eu só batizo. Então, o que eu estou dizendo com vocês? Olha, Deus claramente está fazendo a obra aí, né? Profissão de fé, visita, está crescendo muito, mas eu digo assim, olha, 99% da culpa é de Deus, é Ele que está fazendo, né? O que eu procuro fazer é sempre ser 100% fiel à palavra, porque eu acredito que a palavra de Deus é poder e ela é suficiente por si só, e a gente tem colhido fruto disso, dessa palavra que está sendo anunciada clara e puramente, né? Então, não estratégias mirabolantes ou, nossa, o pastor é bonito, vamos lá. Não, nada a ver. Eu estou sendo fiel à palavra e a palavra de Deus tem, então, trazido esses frutos muito positivos. Distância, os pontos que eu atendi. Claro que sempre tem aquelas ovelhas que adoram o precipício, né? São pessoas que não gostam mesmo, que se afastam da igreja, que não querem, mas a gente sempre tem ido atrás delas. Mas muitas vezes as pessoas
chegam tantas pessoas, assim, a gente foca tanto numa família, essa família está se afastando, que a gente nem percebe o quanto de famílias que estão se aproximando, chegando. De fato, o crescimento, assim, eu não sou muito bom de matemática, mas deve ter mais de 40%, assim, de crescimento. Claro que por ser uma realidade de que eram menos membros, né, daí 40% não é esse absurdo todo, mas, para mim, é um ponto muito positivo. Estratégias, fechar as portas dos fundos. Por quê? Porque quando eu cheguei, como não estava tendo atendimento pastoral, muitas pessoas que estavam com filhos crescendo, queriam que esses filhos crescessem na igreja, né? Então, eles acabaram saindo da igreja, né? Indo para outras igrejas. E acabaram que se acostumaram, né, com isso. Não está tendo igreja luterana, então ficou muito fácil de sair. E assim muitas pessoas saíram. Então, uma das grandes estratégias, ao invés de focar em trazer outras pessoas, foi fechar as portas dos fundos, né, para essas pessoas pararem de sair. E como a gente tem feito isso? A gente tem feito isso com relacionamento, que eu acho que é a palavra que mais descreve a missão aqui no Progresso, o relacionamento entre os irmãos, congregação, diretoria, é muito positivo. A gente tem um relacionamento muito de família. Tanto que quando a gente vai sair no domingo para fazer culto, a gente não sai com peso, eu tenho que ir lá no céu onde fazer culto. É como se a gente fosse almoçar na casa de um parente. E é realmente essa sensação que a gente tem. Tem uma igreja que faz festa toda vez que tem culto. Toda vez que tem culto, a igreja faz festa. E eu incentivo, eu gosto de festa, né? Então, eles são muito felizes com isso. Veja, não é um fardo nem para eles e nem para mim. Na verdade, é uma coisa muito positiva. Outra estratégia que a gente tem focado na questão dos cultos e estudos bíblicos, a gente tem dado uma ênfase muito grande na doutrina, né, e na esperança. Na doutrina por causa disso, porque muitas pessoas... aqui é uma comunidade onde tem muitas igrejas de outras denominações perto. Então, eles acabam ouvindo muitas coisas, né? E acabam, eu ouvi isso, a nossa igreja está errada, não sei o quê. Então, acabam se desviando por esse motivo. Então, a gente tem focado bastante na doutrina, para que eles não sejam só luteranos por tradição, mas luteranos por convicção, de ir na igreja e bater no peito e falar, não, aqui, de fato, a palavra está sendo anunciada. E um contexto disso, e a gente dá ênfase também na esperança, né? Porque é um contexto carente, as pessoas sofrem muito com falta de saúde, policiamento e todas essas coisas, né? Então, você está vendo o seu filho crescer e você não consegue dar um futuro para o seu filho. Você não consegue ver um futuro para o seu filho crescendo nessa condição precária. Então, quando você tem essa mensagem de esperança, isso renova as forças das pessoas. Uma das grandes dificuldades que a gente tem justamente em relação ao contexto é que, assim, o pessoal, as crianças, eles foram para o celular muito cedo, né? Daí é um pessoal que não gosta de estudar, é um pessoal que não gosta de ler, é um pessoal que tem dificuldade de se concentrar, em prestar atenção, em conversar, né? Então a gente tem essa certa dificuldade, assim, em relação ao ensino, né? Então às vezes a gente só tem o catecismo uma vez por mês, mas o menino não estuda, não consegue estudar em casa, com o auxílio dos pais por causa disso, por causa do celular. Tem a questão do combustível, que a gente teve muita dificuldade no aumento agora do preço da gasolina, porque assim, como a gente não tem uma congregação ainda, o nosso maior gasto é o combustível, né? Então, chegou uma hora que as ofertas não estavam suprindo mais o combustível. E eu falei, gente, vocês gostam de ter culto? Beleza? Se vocês não ofertarem, a gente não vai ter mais. Não tem como vir, né? Então, cabe à congregação cuidar, né? Ser responsável para que o pastor tenha condições, então, de anunciar a palavra de Deus. E claro, como exemplo, eu sempre tenho mantido as minhas ofertas em dia, né? Para ser esse exemplo também. E também porque, para mim, isso é importante, né? Eu gosto, eu quero que isso dê certo. Mas sou muito feliz que também tem muitas pessoas que também querem que isso dê certo. Uma gratidão especial ao distrito de Norma, que é o distrito do Mato Grosso. Eles nos ajudam bastante, os pastores mesmo de longe
sempre tem mantido uma amizade muito legal, gosto muito dos meus colegas. O Distrito ajuda financeiramente, com apoio, até cesta básica. A estratégia ainda, a gente tem mantido algumas coisas online para pessoas que vêm morar para essa região e não sabem onde é a igreja, até porque não tem, a gente faz o culto nas casas e um ponto alugado, então a gente coloca umas programações online, a gente tem atendido bastante pelo WhatsApp, particularmente com as pessoas, muitos estudos bíblicos, cultos, visitas pastorais, e é isso. Um abraço para vocês. Eu tentei resumir aí, mas é isso. Um abraço, gente. Tá certo, Maguinho. Que legal, que bom poder te ouvir. É sempre o mesmo, não muda. É isso, a tua simpatia, né? O teu jeito de falar, isso realmente conquista, né, as pessoas e a gente tem acompanhado também o teu belo trabalho aí, o que você está realizando e a gente só escuta coisas boas, isso é muito bom. Deus continue te abençoando aí, né? Continue te dando muita força. Sabemos dos desafios, das distâncias, a realidade, mas assim como Deus tem te acompanhado até aqui, tenho certeza que continuará te acompanhando, né? Com toda certeza, com toda certeza. Muito, muito obrigado mesmo. Meus irmãos, nós temos ainda aí 6 a 7 minutos, né? E irmãs também, né? Temos servas participando, mulheres participando conosco. Tem alguém que gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Apenas o pastor Rude não está, né, mais conosco, ele teve que sair para o sepultamento, mas os outros, né, estão aí na sala. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou até mesmo alguma colocação? Pode ficar bem à vontade, nós temos ali a mãozinha que se consegue levantar, tá? E aí vocês podem ficar à vontade para se manifestar. Alguém gostaria? Está aberto, então, para o bate-papo. Hoje, enquanto se manifestem aí, hoje nós tivemos, então, a apresentação do pastor Rude Toma, de Porto Ferreira, São Paulo. Depois, a apresentação do pastor Alex, Grosso de Medeiros, de Rio Branco, no Acre. E aí, o pastor Malco Greenewald, de Boa Esperança, Espírito Santo. E o pastor Magno, também de Novo Progresso, no Pará. Foram as apresentações de hoje. Já conversei com o pastor Edson Tresman, né? Vai ficar aí, né, para o próximo, que é dia 30 de junho, né? Vai ficar para nós a apresentação dele, então, no próximo encontro. Tem aí alguém que gostaria de se manifestar? Se não, José Carlos levantou a mão. Bom dia novamente, né? Eu já estou um certo tempo assim na área da missão e já estou um certo tempo com uma idade um pouquinho avançada perante esses guris aí que estão fazendo os relatos. Principalmente esses 2 últimos relatos, né? Eu não sou fruto da igreja, assim, como é que eu posso dizer assim, desde criança. Eu vim por intermédio da missão na igreja. E consegui perceber, assim, a alegria e o amor desses pastores, até todos os pastores da nossa igreja. E queria continuar dando, assim, maior apoio a esses guris que estão lá para cima. Que eu estou aqui no Sul agora, e é uma certa questão, assim, que as pessoas dizem assim, não, 60, 80 quilômetros, 100 quilômetros é longe. Eu brinco com eles aqui, eu digo assim, quando eu estava no Mato Grosso, isso aí era coisa assim, para a gente só passeio aqui. As distâncias, tinha assim, dizer assim, gurizada, continuem firme, assim, a distância não custa nada, e cada vez mais, assim, a aventura de ser um missionário de Deus é maravilhoso. Tá, pesado, fiquem firmes aí, o negão aí, o último aí, que eu também sou negão, né? Deu um show de alegria, assim, de espontaneidade para nós, assim. Os outros pastores falam assim, é isso que a nossa igreja precisa se tornar, uma igreja, assim, bem brasileira, uma igreja que seja
tem a cultura do Brasil mesmo, assim, na pele, né? Para que nós possamos, assim, entregar nosso Senhor Jesus Cristo da melhor forma a todos aqueles que precisam. Vamos lá, gurizada, vamos firme aí, e eu com as minhas dores quero continuar ainda firme também. Que distâncias vêm para cada um de nós entregar o Evangelho. Abraço a todos. Legal, obrigado, pastor José Carlos, pela tua manifestação. Que bom poder te ouvir. Alguns até deram a sugestão, né, de 4. Nós fizemos, a gente está tendo assim o privilégio de fazer uma mentoria com aqueles que irão apresentar os pontos, né, a serem destacados antes, né, e até mesmo o objetivo, ser bem direto nas estratégias missionárias. Esse é o nosso objetivo aqui, além de apresentar, ser muito direto nas estratégias missionárias. Mas às vezes, né, um ou outro tem algo a mais para apresentar, acaba passando um pouquinho, né, do nosso tempo. Mas é isso, né? O objetivo é realmente mostrar as realidades, mostrar, né, o trabalho que está sendo feito, para que a igreja possa conhecer. Foi dado até a sugestão, né, de saber dessas congregações subsidiadas que estão apresentando. Nós iniciamos com as congregações subsidiadas, depois queremos estender isso, né, para toda a igreja. Esse é o objetivo dos fóruns de missão, para os demais pastores, mostrar as estratégias e ações missionárias. E sabemos que são muitas e belas espalhadas aí por todo o nosso Brasil. Foi dada a sugestão até de saber, né, quanto essa congregação recebe de subsídio pela IELC. Então, isso a gente pode estar destacando nos próximos fóruns de missão. Hoje nós temos 70 congregações que são subsidiadas pela igreja. São 70 congregações que recebem subsídio do Caixa Central. É um desafio muito grande e um louvor, né, por essas congregações também, espalhadas por todo o Brasil, que fazem as suas ofertas para que a igreja possa subsidiar congregações, né, que necessitam de auxílio financeiro. E sabemos também, né, que além dos desafios que essas congregações têm, além de estratégias missionárias, um desafio financeiro também muito e muito grande. Meus irmãos e irmãs, seria isto, né? Muito obrigado pela participação de todos vocês, obrigado de coração. Espero vocês, né, no dia 30 de junho, às 9 horas da manhã. Esse fórum está sendo gravado e mais adiante, né, depois de editado, será disponibilizado para toda a igreja também o link deste fórum de missão. Um grande abraço, abençoada quinta-feira de Ascensão a todos vocês. Fiquem todos com Deus, bons preparativos para o final de semana aí, nos cultos, né, e atividades que todos vocês terão pela frente. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo fórum de missão. Tchau, tchau.